pouquinho mais pro final. Mas agora vamos falar sobre a campeã do mundo, a Espanha. Venceu a Argentina por 1-0 com um gol no segundo tempo da prorrogação. Exemplo não, né? Muito parecido com o que aconteceu em 2010 com o gol do Iniesta no segundo tempo da prorrogação. Quero saber aqui do Toninho. Toninho, o que você achou do jogo e por que a Argentina jogou tão mal esse jogo? Fala pra mim. Eu acho que era assim, a Argentina entrou naquele estilão, vamos segurar aqui e tal, e tentar aquela jogada fortuita. Só que esqueceu que a Espanha tem uma excelente defesa também, e as poucas tentativas argentinas redundaram em fracasso. Então, assim, foi aquele jogo doído de assistir, foi aquele jogo que deu para ir na cozinha várias vezes pegar café, fazer café, com aquele sentimento de que nada iria acontecer. E mesmo durante a prorrogação, a sensação é que nós teríamos mais uma decisão de Copa do Mundo nos pênaltis. Mas, né, Nico Williams, com aquela jogada muito boa ali pelo lado esquerdo, serviu o seu colega para marcar aquele gol maravilhoso que deu a vitória para a Espanha, que, claro, depois do gol foi lá, fez a mesma coisa que a Argentina estava fazendo. Colocou lá os 11 lá atrás e falou: o jogo acabou, somos campeões do mundo, bola para o mato, né? E, enfim, deu Espanha merecidamente, porque foi a seleção que, na minha opinião, derrotou a melhor equipe da Copa, a França. Conseguiu derrotar, e não foi por qualquer placar, aquele golzinho chorado, não, foi com autoridade e 2-0. Então, assim, ficou em boas mãos a Copa do Mundo desse ano. Discordo um pouco do João Pedro, né? Embora a Copa seja em 3 ou 5 países, como eu já ouvi falar, acho que o grande favorito, a grande seleção, a grande favorita para a próxima Copa é Portugal. Portugal. Acho que Portugal finalmente vai ter uma Copa do Mundo. E mais um detalhe aqui que passa despercebido. Brasil e Espanha são os únicos campeões mundiais de futebol que nunca ganharam em sua casa. Pois é. Brasil e Espanha são 5 títulos do Brasil e mais 2 da Espanha, 7 Copas do Mundo, em que o campeão não ganhou nenhuma em casa. Se vocês forem olhar aí, todos os outros campeões de Copa do Mundo ganharam pelo menos uma em casa, né? Pelo menos uma em casa. Bom, e por que você acha também que a gente tô puxando os números aqui, né? Durante a transmissão apareceu bastante. Por que a Espanha deu 20 chutes, a Argentina só 2, e esses 2 chutes da Argentina foi só depois do gol da Espanha? Fala pra mim. Pois é, porque, em primeiro lugar, a Argentina abdicou de jogar. Foi o anticlímax de tudo que a Argentina tinha feito durante a Copa. Porque você viu um Messi aguerrido, um Messi distribuindo jogada, sendo protagonista, e de repente um Messi completamente apagado. Para complicar, no finalzinho ainda do tempo regulamentar, o jogador da Argentina foi expulso, com razão. Depois que o jogo acabou, mais um jogador foi expulso, né, o Paredes, né, Paredes foi expulso, depois que o jogo acabou, por uma agressão dele contra um jogador da Espanha lá. Então, assim, a Argentina perdeu a linha, né, perdeu uma grande oportunidade de partir para cima da Espanha, e tenho certeza que seria mais um jogo de churrasco. Se a Argentina tivesse ido para cima da Espanha, seria mais um jogo de churrasco, ou uma pelada, como a gente disse, como aconteceu lá em França e Inglaterra. Seria um jogo de muitos gols, porque a Argentina tem excelentes atacantes, a Espanha também. Seria um jogo lá de 5-4, 6-4, alguma coisa parecida aí. Mas não, se decidiu pelo lado oposto, se trancar. E, como o João falou, só quando o caldo entornou, é que a Argentina resolveu pôr as barbas de molho e partir para cima. Mas aí já era tarde demais. Assim também, né? Aquela coisa, pelo que eu lembro, né, dos jogos da Argentina nessa Copa do Mundo, eu acho que, com exceção do jogo da semifinal, né, da Argentina e Inglaterra, eu acho que foi todos os jogos da Argentina que ela saiu atrás, que ela começou a querer correr atrás do jogo também, né? E eu assisti hoje pela manhã um vídeo sobre lá tem uma mesa redonda tem aqui no Brasil, tem lá na Grã-Bretanha também, lá em Londres, e 4 jornalistas da CNN lá de Londres, eles comentaram sobre o jogo. Eles falaram: olha, a gente esperava muito, mas muito mais da Argentina. A Argentina, para nós, eles falaram, foi uma decepção no jogo de hoje. Fazer um futebol como a Argentina apresentou hoje aqui. Foi a antítese de tudo que a Argentina fez durante a Copa. Que foi uma seleção que, inclusive, sim, deu gosto em nós brasileiros. A gente ficou com ciúme, porque você falou que queria ver a seleção do Brasil atuando dessa forma. Com garra, com disposição, sem desistir jamais, enfrentando várias vezes o placar adverso e se recuperando durante a partida. Era o que todo mundo esperava ontem. Esperava ontem que fosse o contrário o jogo, a Argentina acuando a Espanha, tomando um gol de contra-ataque e depois partindo para a virada. Era isso que todo mundo queria ver ontem. E, infelizmente, não foi assim, um vexame total, inclusive na hora da premiação, o pessoal virar de costa lá, um negócio fora de... Tirem as crianças da sala. Eu espero que a criançada não tenha visto aquela cena lamentável de um mau perdedor, né? Um mau perdedor. Assim como muitos sul-americanos são assim na Libertadores também, né? Argentinos, uruguaios. A gente tem um pouco dos brasileiros aqui também, quando tem um clássico ou outro, a gente vê que
quando tem um Palmeiras e Corinthians, um São Paulo e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que for, qualquer clássico aqui em São Paulo, que é de torcida única, qualquer vez que vai comemorar, os caras partem pra cima, que eu acho uma bobagem tremenda. E é o seguinte aqui, ó, então o pessoal no chat, vou dar uma passadinha aqui pro chat, o Arnaldo falando boa tarde pra gente, boa tarde, Arnaldo, Luiz Freitas falando que, boa tarde, amigos, voltaremos mais fortes em 2030, ele torce pra Argentina. É verdade. Boa, Luiz Freitas. Rubião Fonseca falando aqui, a Argentina queria para os pênaltis, isso aí, queria para os pênaltis o jogo inteiro, porque acabou não jogando. O Castro tá anotando tanto número aqui que ele vai passar tudo isso aí para vocês. E o Manuel Valverde mandou um boa tarde aqui pra gente, beleza? Falando no Castro, vamos para ele. O Castro, o que você achou do jogo? E vou fazer a mesma pergunta que fiz pro Toninho. Por que a gente não jogou tão mal, Castro? Fala para mim. Olha, por que a Argentina jogou tão mal? Talvez o Scaloni esteja se perguntando isso, né? Não deve ter dormido de cabeça inchada. Mas assim, o fato é que a Espanha, ela não deixa jogar, né? A Espanha, o que ela faz? A Espanha, ela fica com a bola no pé. E isso sirva de lição para o nosso nono, né, o Carlo Ancelotti, né, que no jogo contra a Noruega, o Brasil teve ali 30 e poucos por cento de posse de bola, que foi o que a Argentina teve ontem, 35% contra 65%. Eu confesso que eu achava que era até mais, mas o scout oficial dá 65%. Pode ser, pelo segundo tempo da prorrogação. Se for tirar o segundo tempo da prorrogação, isso aqui deve dar uns 70-30, né, pelo menos. Então, o que acontece? A Espanha, ela ficou com a bola no pé, e é o que a Espanha gosta de fazer, né? A Espanha, ela fica com a bola no pé. E esse jeito meio arame liso, né? A Espanha, ela enfim, esse jeitão arame liso, né? Vai lá, chuta. Foram 20 chutes, né, para fazer um gol no segundo tempo da prorrogação. Então é isso, fica com a bola no pé, toca e não machuca ninguém, até encontrar um gol. Quando a Espanha é atacada, aí tem um detalhe interessante, contra a França, a França ataca, a França atacou a Espanha, e aí foi um jogo muito mais dinâmico, né? Aquele jogo chato, né, para usar o termo espanhol, aquele jogo aborrido dos espanhóis, contra a França não foi. Por quê? A França atacou. A Argentina não atacou. Como outras, né, seleções ao longo dessa Copa do Mundo também não atacaram a Espanha. E aí ela fica no famoso tic-tac, toca. E para finalizar é difícil. A gente pode lembrar aqui de pelo menos uns 3, 4 lances em que o meio de campo da Espanha chega com a bola perto da meia-lua da grande área, em vez de finalizar, tenta sempre um toque a mais, sempre um passe a mais, sempre um passe a mais. E aí, enfim, o jogo vai se arrastando. Mas é sensacional ver a Espanha jogar, porque é um time que não se desespera, né? Você pode pensar, o histórico de decisões nos pênaltis da Espanha é terrível. A Espanha decidiu 5 vezes classificação nos pênaltis, perdeu 4, ganhou apenas 1. Enquanto que a Argentina, ao contrário, de 7 decisões de pênaltis, ganhou 6 e perdeu apenas 1. Então, assim, mesmo com isso em mente, talvez, os jogadores não mudam o plano de jogo. Então, com um jogador a mais, né, que teve ali no final do tempo normal, o jogador argentino expulso, qualquer time, qualquer outra seleção poderia cair na tentação de cruzamento, levanta a bola na área. A Espanha não fez isso. Ela continuou com o seu jogo, continuou com o seu toque de bola, até encontrar um jogador em condições aí para o gol do Ferran Torres. Interessante que os gols decisivos da Espanha, a grande maioria deles, vieram de jogadores do banco, o que mostra também a qualidade desse elenco. Quer dizer, não são só 11 jogadores. A Espanha tem um elenco muito homogêneo. Claro, tem o Yamal, é uma grande promessa, já uma realidade, né? Mas 19 anos apenas, né? Imagina o quanto que ele vai melhorar ao longo da carreira, o quanto que ele pode se tornar um destaque. Mas, tirando o Yamal, o elenco da Espanha não tem nenhum grande craque, não tem nenhum grande jogador assim que você fala, nossa, enche os olhos de jogar. Tanto que eleito o melhor da Copa, quem foi? O Rodri, um volante. E aí você pegar o Rodri, ele é um jogador como o Bellingham, por exemplo. Não, ele passe lateral, mas ele dá a cadência, a bola sempre passa pelo pé dele. Então, assim, Espanha merecido a vitória em cima da Argentina, jogou, claro, que muito mais bola, teve o controle do jogo o tempo todo, e a Argentina não conseguiu jogar, né? O Toninho falou do Messi, a bola não chegou pro Messi, porque pro Messi fazer, né, o que ele faz, o que ele costuma fazer, a bola tem que passar pelo pé dele. E aí a saída de bola, a Argentina, quando pegava a bola, seja tiro de meta, lateral ou desarme, não conseguia sair. A Espanha estava sempre com dobra em cima do Messi, sempre com dobra em cima dos meio-campistas argentinos, e eles não conseguiram jogar. Então eu acho que é muito mais mérito da Espanha de ter feito seu jogo, não ter deixado a Argentina jogar, e claro, aí uma incompetência do Scaloni e dos seus jogadores de não conseguirem ter uma alternativa, porque quando o plano A não funciona, você tem que ter um plano B, você tem que ter uma alternativa durante a partida, e não teve. A Argentina foi engolida pelos espanhóis. Eu acho que eu dou uma discordada no que você está falando sobre em relação assim, claro, tem o mérito da Espanha e também tem o mérito o demérito da Argentina. Só que nessa final, Castro, acho que ficou tudo tão muito feio para a Argentina, né, Toninho? Que assim, a Argentina não jogou bola. A Espanha, por mais que ela tinha mais posse de bola, conforme ela atacava ou chutava a bola para fora, a posse vinha para a Argentina.
entendeu? Então eu acho que a Argentina acabou abdicando completamente do jogo e falou assim, a minha arma principal, como disse aqui o Rubião Fonseca, é ir pros pênaltis. Acho que desde o começo do jogo a Argentina queria ir pros pênaltis, porque sabe que se for pros pênaltis, a Espanha, como o Castro trouxe aqui pra gente, venceu pouquíssimos jogos nos pênaltis, e a Argentina não, a Argentina foi atual campeã nos pênaltis também, né? Campeã, enfim, era o time a ser batido, e claro, a Argentina mostrou também pra gente nessa Copa do Mundo que é uma seleção boa sim, mas é uma seleção que vai muito mais no ímpeto, tipo assim, quando o termo, né? Quando a água bateu na bunda, né? Porque quando tá perdendo de 1-0, porque aí ela começa a atacar, que aí não faz muito sentido. Aí também, assim, abrindo completamente mão do jogo, os jogadores nem aí pra nada, o Lionel Messi não apareceu, eu gosto do Messi, acho que foi o melhor jogador dessa Copa do Mundo, mas ele deu total a chance do Rodri se tornar o melhor do mundo, melhor do jogador da Copa, porque o Rodri, ele fez o meio de campo da Espanha, assim, ele fazia o que ele queria, dominava a bola, tocava a bola pra trás. Quando tinha um aperto ali, tocava a bola pra trás, tocava a bola pra frente, ficava tocando ali, tocando aqui, bem mais tranquilo. O Messi, completamente parado, mas assim, não era só o Messi. A Argentina não é só o Messi. A Argentina é Enzo Fernandes, o Depou, McAllister, entre outros jogadores. Então, assim, jogaram uma pressão em cima do Messi e os outros jogadores ficaram... Eu achei que a Argentina faria um jogo melhor do que ela fez. Porque as últimas Copas que a gente viu, principalmente a última, que foi a França e a Argentina, cara, foi um jogo espetacular. A Argentina fez 2-0, a França empatou, foi pra prorrogação, aí a Argentina fez o terceiro, aí a França empatou o jogo e foi pros pênaltis. Aquilo é uma final de Copa e, assim, a Espanha não tem nada a ver com isso. Acho que ela tá se importando que foi um jogo feio? Não tá se importando, lógico que não. O Luiz Freitas falou aqui e a gente tem que levar um lenço pra ele, porque ele tá chorando bastante aqui no... Aqui, ó. A Argentina tem o terceiro elenco mais velho da Copa, jogou 2 prorrogações, além das viradas contra Egito e Inglaterra. Jogou a semifinal, após a Espanha chegou destruída na final. Posso só dar uma complementada? Fica à vontade, fica à vontade. Assim, tem essa questão física aí? Tem. A Espanha teve um dia a mais de descanso, estava mais descansada, assim, mas eu não vou colocar na questão disso, mas o que eu estava querendo, acho que talvez não tenha me explicado muito bem, João e amigos, eu entendo que a Espanha não deixou a Argentina jogar. A Argentina não conseguiu. Você pode pegar, no primeiro tempo, teve várias situações em que a Argentina tentava sair tocando. E era desarme, 2 a marcação, pressão. Então, a Espanha, ela tem esse toque, mas a gente não pode esquecer que a Espanha, ela marca lá em cima. É uma marcação-pressão. Então, é claro que o plano de jogo do Scaloni era esse de ser reativo. Não deu certo. Então, 2 coisas. Primeiro, a Espanha não deixou jogar, porque ao ficar com a bola no pé e ao dobrar a marcação em cima dos jogadores principais, sobrava para quem? Para os zagueiros saírem jogando, para os zagueiros fazerem a armação, e aí não dava certo, evidentemente. Então, tem isso de um lado. Mas como eu falei, o Scaloni e o elenco ali, para mim, também falharam muito em não ter um plano B, porque todo jogo de futebol, você vai com um plano de jogo. Aí você tem, e nessa Copa do Mundo a gente tem, além do intervalo, que foi o intervalo mais longo, a gente tem 2 paradas hidráulicas. E quando o seu plano de jogo você vê que não está dando certo e a chance de ele dar certo ela é cada vez menor com o passar do tempo, você tem que ter uma alternativa, tem que ter um plano B. Então, para mim, esse foi o maior erro, a maior falha da Argentina. Vendo que o plano de jogo não deu certo, não tinha uma alternativa. Então, Espanha marca a pressão, você tem que sair da pressão. E a Argentina não conseguiu sair, não conseguiu jogar. Não jogou nada.